se esqueça que Deus já está preparando a tua vitória. Deus já está preparando a tua vitória. Deus já está preparando a tua vitória. Bom dia. Às vezes, essas lágrimas que caem dos seus olhos, do seu coração, elas servem para regar o que Deus está plantando na sua vida, que são coisas maiores do que você imagina. Glória a Deus. Deus tem coisas maiores para nós. Ótima terça-feira. Deus abençoe a sua vida. Um dia, Maria Madalena, chorosa, foi ao Santo Sepulcro encontrar Jesus, que tinha morrido. Mas quando ela chega lá, ela encontra o anjo que diz: por que choras? Por que choras? Que choras? Por que choras? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Bom dia, bom dia. Por que choras? Se eu estou com você, Eu estou com você, diz o Senhor. se eu cuido de você. Por que choras? Por que choras? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, que eu não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Por que choras, querida? Por que choras? Por que choras? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós,
Eu só preciso confiar. Porque choras, porque choras, filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou. Contigo sempre estou. Bom dia, minhas queridas. Bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria e a força do Espírito Santo esteja conosco nesse dia 7 de abril de 2026. Feliz Páscoa! Isso mesmo, nós católicos nos cumprimentamos durante 8 dias. É a 8ª de Páscoa. É a festa maior da nossa igreja, da nossa espiritualidade como cristãos católicos. Eu quero saudar você com a ressurreição do Senhor Jesus. Páscoa é ressurreição. Páscoa é essa possibilidade de renascer com Cristo. Da passagem da vida velha para a vida nova, uma vida cheia de expectativa, de confiança, uma vida cheia de serenidade, de equilíbrio. E é tudo isso que nós vamos viver na imersão de cura e libertação desse mês de abril. Já que nós estamos vivendo a ressurreição de Jesus, é a preparação para o Pentecostes, que é a fundação da nossa igreja. O Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima. E com a vinda do Espírito Santo nós recebemos os dons do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar nessa imersão de cura e libertação para nós mulheres. Vamos trabalhar os dons do Espírito Santo. Como empregar esses dons na nossa vida. Vou contar para vocês testemunhos que eu já tive a graça de viver e vivo até hoje com a unção do Espírito Santo. E amanhã, dia 8 de abril, começa a nossa imersão de abril. Toda quarta-feira, vão ser 4 quartas-feiras, às 19h30, que nós vamos estar aqui, meditando a palavra, buscando através também da psicologia auxílio para que nós possamos ser mulheres melhores. Eu quero convidar você a fazer parte da família das Pérolas. É o projeto Formando Pérolas, onde através da sua dor, do seu sofrimento, da sua luta, você vai aprender, querida, a ser uma joia preciosa nas mãos de Deus. É possível, viu? Ser uma joia preciosa nas mãos de Deus, transformar esse sofrimento em propósito. E eu convido você a fazer sua inscrição. Aqui nos meus stories do Instagram tem um link. Nesse link você vai clicar em cima. Eu vou estar falando da imersão, né? Vou estar convidando você. Você clica em cima, eu vou visualizar aqui e vou chamar você para te explicar como é que funciona, tá bom? Primeiro tema da nossa imersão, amanhã, dia 8 de abril, vai ser Jesus ressuscita os nossos sonhos. Mulherada aí que parou de sonhar até mesmo na sua autoestima, na reconstrução da sua vida. Quem sabe você está aí um pouco apagada, um pouco desfocada, porque é isso que o inimigo quer fazer conosco, viu? O objetivo do mal, do maligno na nossa vida. E quando eu falo mal, maligno, não é só o inimigo de Deus. É esse mal, muitas vezes, que está dentro de nós, que nós chamamos na psicologia de pensamentos intrusivos negativos. É aquilo que fica martelando na tua cabeça, falando que você é inferior, falando que você não vai conseguir. Todas essas vibrações negativas que o mal coloca dentro do nosso coração, do nosso pensamento, nós vamos trabalhar
nessa imersão de abril. E ontem eu já comecei aqui no meu Instagram postando, né, sobre tipos de pesadelos que você possa ter, que atrapalham o seu dia, atrapalham a sua vida. Tem pessoas que têm até medo de dormir, com medo daquele pesadelo recorrente, que nós na psicologia chamamos de terror noturno, né? Vamos trabalhar todas essas realidades na imersão de cura e libertação para nós mulheres, e você não pode ficar de fora. Toda quarta-feira, mas nós também aqui temos a meditação da palavra todos os dias. Nós também aqui temos, na imersão de cura e libertação para as mulheres, nós temos o retorno à nossa autoestima, a lutar para sermos mulheres virtuosas segundo o coração de Deus. O que é mulher virtuosa? É celebrar as virtudes, é praticar as virtudes que nós já recebemos. Nós somos um pacote, né? Cada ser humano é um pacote que Deus vai colocando dons e talentos em nós. Então para de falar que você não nasceu para nada, que você não presta para nada, porque eu vou mudar esse seu jeito de pensar, né? Eu, através do Espírito Santo de Deus, que eu não faço nada sozinho. Eu tenho aqui os meus amigos, né? Espírito Santo, Jesus, Nossa Senhora, que nos ajudam nessa formação diária. Todos os dias eu mando a palavra de Deus para vocês, aqui o meu estudo da palavra eu mando para vocês, né? Temos atendimento individual. Através da fé, da terapia, da espiritualidade, podemos uma aqui dar a mão para a outra, levantar do buraco da depressão, de uma síndrome, de uma enfermidade. E hoje eu conheço pérolas que estão aqui, que até estão da cama, acamadas por N motivos de saúde, mas estão em pé para a glória de Deus, porque o que importa é aqui, ó, minha gente, é a cabeça boa. Por isso que a gente fala que mente sã, corpo são, né? E já quero convidar você de Sorocaba, interior de São Paulo, nesse dia 12, festa da Divina Misericórdia. Eu estarei aí em Sorocaba, na comunidade Totus Tus, pregando um grande avivamento para as mulheres. Ou santas ou nada. E eu espero você que é de Sorocaba e de região para participar comigo nesse dia 12 de abril, na festa da Divina Misericórdia, um encontro só para as mulheres, viu? Levanta-se, mulher da última geração. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui partilhando a palavra de Deus. Esse é o café com pão da palavra, que às vezes eu tenho que fazer 15 horas, porque por conta aqui da minha correria do dia a dia, ou exame, ou médico, alguma coisa que surgiu que atrapalhou um pouquinho aqui o cronograma, viu? Então, hoje tá no horário normal, é todo dia 10h30 da manhã. Você que tá acompanhando, quem sabe pegou o bonde andando aqui, você depois pode acompanhar também essa live pelo meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube, que é um canal novo, porque o meu outro foi hackeado, gente. Meu canal do YouTube, que eu tinha quase 100 mil inscritos. Minha música da família, Eu Protejo a Minha Família, Eu Rezo por Ela, tinha mais de 5 milhões de visualizações, pois esse meu canal foi hackeado. Pois bem, estou começando um novo canal, tá devagarinho lá. Peço que você me ajude a se inscrever e ao mesmo tempo ativar o sininho das notificações, e sempre você deixar lá uma mensagem, um recadinho falando sobre o vídeo, nem que seja um joinha, porque aí o YouTube faz o quê? Ele impulsiona para mais pessoas, tá bom? Meu canal do YouTube é Luflix Psicologia e Fé. Luflix Psicologia e Fé. Ou se você jogar no YouTube Doutora DRA Luciana Psicóloga, você vai achar também no meu canal do YouTube. Amém? Então nós estamos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Já vou tomar uma aguinha aqui e vou saudar você. Saúde ao dom da sua vida, ao dom da sua família. Que bom. E você pode compartilhar essa live agora aqui, ao vivo, exatamente 10h45 da manhã. Peço que você vá aqui nessa setinha e compartilhe essa live
para que mais pessoas sejam abençoadas. Meu nome é doutora Luciana, sou missionária católica, mãe de 6 filhos, vó de 3 netos e sou psicóloga, formada em logoterapia, especialização em neurociência, neuropsicologia. Estou aqui para usar o meu dom, o meu talento, aquilo que Deus me deu para ajudar você, tá bom? E já quero acolher as minhas pérolas. Quando eu falo quero acolher as pérolas, são as mulheres que fazem imersão comigo. Eu já vi que estão aqui a Aline de São Paulo, Ribeirão Pires, já vi que está aqui a Edna, minha querida de Dourados, Mato Grosso do Sul. São as que eu vi entrando aqui, né? Se você é pérola do projeto e faz a imersão, dá um oizinho aí para eu ver que você entrou, tá bom? Porque passa muito rápido aqui os comentários, eu não consigo visualizar, tá bom? Então vamos clamar o Espírito Santo para nos ajudar nessa partilha da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente a todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ainda é Páscoa, desejo mais uma vez para vocês uma feliz e santa Páscoa, que Jesus possa ressuscitar no seu coração. E o tema da nossa imersão desse mês é Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças e fazendo o milagre acontecer. Olha que tema forte, né? Ele quer ressuscitar nossas esperanças, Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, Ele quer dar sentido à nossa vida. Então, minha querida mulher, você que deseja fazer a imersão de abril, não perca, que está maravilhosa. Vamos viver momentos aqui profundos de oração, de libertação e de formação. Eu, como psicóloga, faço questão de trazer para você a realidade da raiz daquele problema. E o primeiro tema que nós vamos viver é Jesus ressuscita os meus sonhos, para que eu possa voltar a ter aquele brilho no olhar, aquela vontade que, quem sabe, minha querida, um relacionamento tóxico, uma dívida, uma situação familiar, está fazendo você perder o brilho de filha de Deus amada que você é, tá bom? Então, convido você a fazer a imersão de cura e libertação comigo desse mês de abril. Foi como eu expliquei aqui nos meus stories, todos os dias. Aqui no meu Instagram, você vai ver um link da inscrição. Você vai clicar e eu vou explicar para você como é que funciona, você vê se você pode ou não, tá bom? Combinado? Mas vamos então lá para a palavra de Deus, porque a proposta do nosso Café com Pão da Palavra é partilhar experiência de vida e é partilhar a santa e poderosa palavra de Deus. E hoje, na primeira leitura, nós vamos verificar a coisa mais linda, que é o que a força da ressurreição causa na nossa vida. Lembra daquele Pedro que negou Jesus? Acovardado, medroso, fugiu, negou Jesus, disse que não conhecia Jesus. Esse mesmo Pedro, depois da ressurreição, se coloca em pé, se coloca de prontidão, sem medo da cruz, sem medo dos açoites, e começa a falar isso aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este que vós crucificastes. Só fazendo um parênteses aqui, quem matou Jesus? Quero dizer para vocês que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, é bem diferente.
Nada podia o deter, ele é Deus, ele é poderoso. Mas ele quis passar por aquilo, por toda aquela tortura, por toda aquela humilhação, por todo aquele abandono, para que nós entendêssemos o poder da ressurreição. Viu? E olhando bem aqui, quando Pedro fala, vós crucificastes, pesou também sobre a consciência dele. Porque quem crucificou Jesus foi também quem o negou. Foi também quem disse, solta Barrabás e manda Jesus ser crucificado. Né? Nós sabemos muito bem que ali houve a corrupção, porque esses doutores da lei com certeza compraram a voz daquele povo. Fala Barrabás, solta Barrabás. E muitas vezes nós continuamos crucificando Jesus com as nossas atitudes. Continuamos torturando Jesus com as nossas atitudes. Quando nós o negamos, quando nós pecamos, conscientemente, de livre e espontânea vontade, por prazer daquilo, estamos crucificando Jesus mais uma vez, né? Você que está chegando agora, você não se espante não, que eu vou lendo a palavra de Deus assim, ó, por etapas, né? Eu tenho TDAH, fui diagnosticada quando eu fazia faculdade ainda, fiz o teste, né? Então se eu começo a ler a palavra e vou até o final, já esqueci lá o que eu li no começo. Então eu vou indo aqui devagarinho, tá bom? Versículo 37. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Ficaram aflitos, como quem diz, sim, é verdade, nós fizemos isso, nós não protegemos. Porque por mais que a gente não tivesse crucificado Jesus, quem que bateu no peito lá embaixo, no pretório, que era o local ali do julgamento de Jesus, lá em Jerusalém, que existe até hoje esse lugar, Fortaleza Antônia e o pretório, onde Jesus foi julgado, quem que bateu no peito e gritou, ele é inocente, não faz isso? Poucos, nem aparece na palavra de Deus. Só quem ficou ao lado dele até o final foi a mãe dele, Nossa Senhora, Maria, né? E aí os irmãos perguntaram, o que nós devemos fazer? E daqui para frente, o que nós devemos fazer? E aí Pedro vem dar essa linda instrução a partir do versículo 38. Pedro respondeu, convertei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro critério para a gente se aproximar de Jesus é se converter. E converter-se não é apenas mudar de caminho, é mudar o coração, as intenções, vigilância sobre as intenções, sobre os pensamentos, né? Sobre todas as nossas atitudes, para que assim possamos receber o Espírito Santo, que é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, e todos aqueles que o Senhor chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos dessa gente corrompida. Salvai-vos dessa gente corrompida. Povo brasileiro, não dá para a gente olhar a corrupção. Entendeu? De tantas formas que existem e se calar. E ser conivente, ou seja, eu estou sendo filho do demônio do mesmo jeito. Escuta, meu avô, grande empresário, seu Felício, ele tinha uma pedagogia para contratar um funcionário. Eu me lembro, eu era criança, minha avó escolhia as funcionárias, mas primeiro passava por uma ficha. Se a pessoa tivesse ficha suja, tivesse pisado da bola em outro trabalho, ele não pegava. Entendeu? Outra coisa que meu avô não pegava, ele perguntava na ficha
de preenchimento do RH lá, do tipo currículo, que antes não era currículo que chamava, né? Você é fumante? Se a pessoa dissesse que sim, ele não ia falar nada. Ele só queria saber se era fumante. E um dia eu me intriguei e falei, por que o senhor não contrata quem fuma? Ele falava assim, porque se a pessoa não cuida nem do corpo dela, ela vai cuidar das minhas coisas? A pessoa não zela nem do templo do Espírito Santo, que é o corpo dela, vai cuidar bem da minha empresa? Não vai. Meu avô não contratava. Então, corrupção, quando a palavra fala que salvai-vos dessa gente corrompida, não dá pra gente olhar mais, minha gente, um escândalo como esse do INSS, que roubou milhões de aposentados, e agora, semana passada, falaram que eles não vão fazer a CPI. A maioria votou contra a CPI, e você pode ir lá no site do Senado, no site lá em Brasília do Congresso Nacional, e ver quem votou contra, quem votou a favor. Ou seja, quem votou contra é porque tem o rabo, desculpa falar desse jeito, preso. Como que você vai votar numa pessoa dessa de novo? Não tem como. O caso aí que tá todo mundo falando, Banco Master, quantos bilhões desviados, ninguém acha o dinheiro. Gente, a gente acha um vendedor de coco da praia pelo CPF, não acha onde está o dinheiro? Corrupção. Por que estão ali camuflando? Porque tem gente grande envolvida. E a gente vai votar nessas pessoas? Ou seja, quem aceita isso é pior do que o bandido. Quem aceita isso nega Jesus, crucifica Jesus novamente, você está entendendo? Versículo 41, encerrando a primeira leitura. E os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele mesmo dia. Foram batizados mais ou menos 3.000 pessoas que se uniram a eles e se tornaram os primeiros cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por isso que todos os dias eu tenho que perguntar, Jesus, o Senhor quer que eu faça isso? Jesus, o Senhor se alegraria que eu fizesse isso, que eu recebesse esse dinheiro? E eu vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha meu escritório em Cachoeira Paulista, lá na Canção Nova, fazia caminho na Canção Nova, 3 anos fiz caminho na Canção Nova. E a minha agenda, gente, era do ano para o outro. Eu já terminava dezembro com a agenda do ano que vem, no caso, lotada já de missão. Show, pregação, mulheres, famílias, como psicóloga também, palestras, né? E um belo dia entrou em contato no meu escritório, quem cuidava da minha agenda era minha filha, Dani, na época. E a Dani, eu cheguei de missão, ela falou, mãe, tem um padre querendo falar com você. De um evento, mas ele quer te explicar como é que funciona lá, um grande show na cidade dele, vários cantores católicos. Eu nunca atendi ninguém assim, eu não tinha nem tempo, gente. Quando eu chegava em casa era cuidar dos meus filhos e descansar para dar conta da garganta, na voz, dar conta na semana que vem, né? Mas eu liguei, né, o padre, falei, oi padre, o que foi? Ele é o seguinte, é um show aqui na minha cidade, tem vários cantores católicos, todo ano a gente faz a festa da padroeira, e todo ano a gente contrata vários artistas católicos, mas funciona assim. Nem me perguntou quanto que era o show, que era muito mais do que eu ia falar, do que eu ia pretender, mesmo pagando músicos, logística. Ele falou o seguinte para mim, eu te dou 50 mil e você assina uma nota de 100 mil. O que é isso, gente? Lavagem de dinheiro, corrupção, eu não posso aceitar. Falei, de jeito nenhum, padre, eu não posso aceitar. Ele falou, mas todo mundo aceita. E citou nomes ainda, fulano aceita, ciclano aceita, beltrano aceita. Eu falei assim, o que minha mãe sempre disse pra mim, mas você não é todo mundo. Mas eu não sou todo mundo. E esse padre ficou muito bravo comigo, saiu falando mal de mim, né? Só que não, mas ele tá com raiva do padre, não. É porque todas as pessoas estão sujeitas à corrupção. E eu disse não, e ainda denunciei ele para o meu formador na Canção Nova. Falei, Padre Lano, que era o meu acompanhador na Canção Nova,
Ele falou assim, ainda bem que você denunciou que fulano e ciclano daqui não vão. Né? Ou seja, era para assinar uma nota de 100 mil e eu ia receber 50 mil pelo show. Nunca vou aceitar isso. Minha mãe me ensinou que quem rouba uma agulha, rouba um banco. Passou algum tempo, descobriu-se que esse local desse show tinha um monte de irregularidade, um monte de coisa relacionada ao desvio de verba e corrupção. E esse padre, infelizmente, né, foi afastado das funções. E o que eu soube depois é que ele deixou o sacerdócio. Ou seja, aqui está, novamente, a crucificação de Jesus com as nossas atitudes. Não importa se é padre, se é pastor, se é freira, se é missionário, se é uma pessoa de Deus, ela está sujeita à corrupção e nós temos que lutar contra. Lutar com todas as nossas forças contra esse demônio do mal, do dinheiro na nossa vida, que se corrompe por conta do dinheiro, né? Eu lembro que esses dias aqui no mercado, eu passei no caixa e a moça me deu R$2 a mais de troco errado. Ela me deu uma nota de R$2 a mais. Entrando no carro, eu fiz a conta e falei, nossa, ela me deu R$2 a mais de troco. E eu voltei no caixa dela, falei, querida, você me deu R$2 a mais de troco. Isso não é vantagem nenhuma, mas poderia ser R$100. Eu já contei aqui uma história para vocês de quando eu perdi minha bolsa em Aparecida, que eu encontrei a minha bolsa em Aparecida. Foi por isso, porque eu fui honesta à tarde e devolvi um dinheiro para uma pessoa que não me pertencia. A moça falou, ai, mas nem precisava. Eu respondi para ela assim, eu não vou para o inferno por causa de R$2. Então é a nossa consciência, conversão, batismo no Espírito Santo, é o que diz a primeira leitura. E o salmo de hoje, Salmo 32, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor, e a primeira terra que tem que transbordar a bondade do Senhor é aqui, ó, terra do meu coração. O meu coração tem que rever as minhas atitudes. O meu coração tem que rever os meus preceitos e as minhas condutas. Não diante das pessoas, mas por trás, quando ninguém está vendo. No silêncio do meu quarto, na solidão da minha vida, né? Muito bem, o evangelho de hoje, vamos lá para o evangelho maravilhoso. Por que choras? Por que choras? O evangelho lindo, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Lembrando que aqui, queridas, é Maria Madalena que está para fora do túmulo. Porque ela tinha ido ungir o corpo de Jesus, que não tinha dado tempo. Então essa palavra ela foi domingo, segunda e terça. Tão importante essa palavra. Testemunha da ressurreição. Pessoas viram, pessoas contemplaram aquilo. Não é uma história tirada de uma cabeça fértil, né? Porque quando Maria Madalena chega no túmulo de Jesus, era uma pedra, gente, que precisava de 30 homens para remover. Ela não conseguiu tirar aquela pedra sozinha, tampouco os discípulos conseguiriam. Então ela olhou para dentro do túmulo e Jesus não estava lá. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. E os anjos perguntaram, por que choras? Mulher, por que choras? Por isso que eu comecei com a música do Frei Gilson, por que choras?
E ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. E quem sabe levaram o Senhor da tua vida. Quem sabe a sua vida hoje é só tristeza, só luta, só lágrima. Porque sim, as pessoas têm o poder, através da maldade, de roubar Jesus de nós. Com as suas atitudes. Com o seu relacionamento tóxico, abusivo. Pode roubar Jesus da gente. Sim, eu passei por isso. 2020, 21, 22, fiquei na cama doente. Mas Jesus enxugou as minhas lágrimas. E falou para mim: aproveita dessa tua dor, desse teu sofrimento, para ajudar as mulheres que sofrem do mesmo mal. O mal de um relacionamento tóxico, o mal de uma traição. Como é difícil, gente, mas é possível se levantar, né? Porque choras. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus, porque ele já estava ressuscitado, glorioso, num novo corpo. A palavra diz que quando a gente ressuscita com Jesus, a gente ganha um novo corpo. Somos nós ainda, mas sem as doenças, sem a impureza, né? Resplandecente, glorioso. E Jesus perguntou mais uma vez no versículo 15: mulher, por que choras? A quem procuras? E Maria Madalena, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dizei-me onde colocaste, que eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Chamou ela pelo nome. E Jesus chama você hoje pelo nome. Diga seu nome: Luciana. Porque choras, eu estou contigo. Eu sou o teu consolador. Eu sou o teu libertador. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu esposo, Jesus diz. Você que anda carente, se sentindo sozinha, mesmo casada. E a Maria então exclamou: Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segures. Ainda eu não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus quis dizer com essas palavras: eu cumpri a minha promessa. Eu estou aqui. Eu vou para junto do meu Pai e seu Pai. Então, se você busca, como na primeira leitura, essa conversão dos pecados, esse batismo no Espírito Santo, somos irmãos na mesma fé. Ele é o nosso Pai. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e disse: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vi o Senhor. Quantas vezes, meus amados, e disso eu sou testemunha, eu vi o Senhor agir. Eu vi ressurreição, eu vi cura física. Certo dia, na cidade de Limeira, uma moça chamada Elô, com o corpo coberto de feridas por uma doença chamada erisipela. Na época não tinha WhatsApp, mas ela teve acesso a uma música minha chamada Quando Eu Orar, e ao meu testemunho de vida. Gravado ainda em DVD, meu testemunho de vida. E ela colocou o meu DVD, e no outro dia, pela manhã, ela estava amamentando o filho dela, teve que parar de amamentar porque nas mamas dela, em vez de leite, saía infecção. Corpo coberto. Eu tenho as fotos que ela me mandou dessa doença. E no outro dia ela ia na Unicamp, em Campinas, amputar as pernas dela, que tinha necrosado, dado trombose e necrosado através da erisipela, que são feridas que se abrem. E naquela noite ela escutou meu testemunho chorando. Ela disse assim: Senhor, eu vou dormir.
E se o Senhor entrou no quarto da Luciana, porque Jesus entrou no meu quarto, gente, eu tinha 14 anos de idade. Curou a minha filha, eu estava grávida com 14 anos. Quem conhece meu testemunho sabe quanto é forte. Eu vi o Senhor. Ninguém me contou. Eu fiz experiência com Ele. E a Elô então disse, se o Senhor curou a Luciana, quando eu dormi, o Senhor pode me curar também. E quando ela levantou no outro dia de manhã para fazer a amputação das 2 pernas, ela não tinha mais nenhuma ferida no corpo inteiro, para a glória de Deus. E ela foi nesse encontro de Limeira, que eu fui pregar para as mulheres, para me testemunhar esse grande milagre. Esse milagre que diz aqui, ó, no versículo 18, eu vi o Senhor, Ele ressuscitou. E o que eu quero desejar agora na sua vida, através dessa pequena partilha aqui no Café com Pão da Palavra, é que Ele ressuscite a sua vida, que Ele ressuscite as suas esperanças, que Ele ressuscite os seus sonhos, que Ele ressuscite a sua família junto com a Páscoa, que é a ressurreição, que é vida nova, que é vida plena. Amém? É isso que eu desejo para você. Quero orar por você. Nesse momento, se você quiser pedir alguma intenção aqui, pode pedir, pode falar. Mas todas as intenções particulares, principalmente das minhas pérolas queridas, as mulheres que fazem a imersão comigo, que estão firmes aqui comigo no grupo da imersão. Já passamos de 1000 mulheres, mas 150 mulheres estão ali, ó, perseverando na oração, nos ensinamentos, na terapia. Outra coisa que é importante para a gente ressuscitar, fazer terapia. Parar com o preconceito das doenças mentais. Saber que se eu não cuido da minha mente, como minha mãe dizia, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, Senhor, toca agora a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa viver bem essa Páscoa do nosso Senhor. Que possamos ressuscitar com o Senhor. Reza comigo. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos, ó glorioso patriarca sangrento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Quero agradecer aqui junto com a minha querida Lúcia de Caraguá. Lu, tenho muito para pedir, mas quero agradecer pelo meu filho João Pedro, que você orou comigo, se converteu, fez tríduo pascal, está fazendo o rosário diário, missa, só gratidão com o Senhor. Amém, querida. Pensei em você ontem, Lúcia. Olha, juro pra você, marquei até no meu caderno aqui, ó, Lúcia de Caraguá. Porque eu vou sentindo no coração o nome das mulheres. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui pra te mostrar. Aonde foi que eu marquei pra não esquecer de te chamar? Vou te mostrar. Aqui meu estudo com a Adriano Zandonada, a palavra, tá em algum dos meus cadernos aqui. Eu marquei Lúcia de Caraguá, chamar e convidar para fazer a imersão de abril. Pensei em você ontem, minha linda. Você, Beth Silva, eu entrei em contato e você acabei deixando de entrar em contato ontem, que ontem eu não tive tempo, foi corrido, tá bom? Mas se sinta convidada aqui. Daqui a pouco eu te mando gravei o Feliz Páscoa e para te convidar aqui para fazer a imersão de abril. Nós vamos pedir que Jesus ressuscite os nossos sonhos, que o Senhor ressuscite as nossas esperanças. Vamos trabalhar os dons do Espírito Santo, mulherada.
Não fique de fora desse mês de abril, vai ser maravilhoso, tá bom? E vamos então colocar aqui Nossa Senhora nos pés dela, que ela pise na cabeça da serpente, de todo o mal que se levanta na nossa vida. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a vocês desculpa, uma ótima terça-feira, ótima terça-feira, bem abençoada. E eu vou finalizar com a música tema da nossa imersão desse mês. A música se chama Avivando Corações, é minha composição, minha letra, minha música. E eu convido você a nesse momento encerrar com essa canção e receber o Espírito Santo que te dê força, que te dê coragem. Deus abençoe, queridas. Tchau, tchau. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo um milagre acontecer. Deus abençoe. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.